O cara era inspirador, uma lenda e um herói para muitos piratas. O lendário Gold Roger morreu e deixou mais do que princípios, deixou uma filosofia para os piratas de One Piece. Mas afinal, qual era a grandeza de Gold Roger? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muitíssimos bem. Pessoal, essa lenda deixou um marco e tanto na história, e todos os grandes personagens de One Piece têm algo a dizer sobre Roger, seja lutando contra ou lutando lado a lado, ou até mesmo fazendo parte de sua tripulação. E muitos piratas já perderam tudo para o rei dos piratas, e é por exatamente ser o rei dos piratas que Gold Roger era muito poderoso. E vamos entender aqui qual a grandeza desse poder, o porquê de todo esse poder. Então, se você curte One Piece, já deixa aquele like e se inscreve no canal, que por sinal está repleto de informações importantíssimas sobre os próximos episódios de One Piece. E para não perder nada, segue a gente lá no Instagram, @OnidockAnimes. Sempre postamos por lá também. Então bora entender a grandeza de Gold Roger. Gold Roger nasceu em Lockdown no dia 31 de dezembro, conhecido como Gold, em referência ao ouro. Foi um lendário pirata conhecido como o Rei dos Piratas, capitão dos piratas do Roger, pai de Portgas de Ace e proprietário do lendário tesouro One Piece, que é o grande mistério de toda a série criada por Eiichiro Oda. Era famoso por fazer coisas impossíveis, conquistando até a Grand Line e acumulando riquezas e vasta fortuna. Porém, ele sabia que iria morrer por uma doença incurável e por isso se separou dos companheiros e se entregou para o governo mundial para ser executado publicamente, com o intuito de desencorajar os piratas. Porém, o efeito foi reverso, já que minutos antes de sua execução, proclamou que qualquer um que encontrasse seu tesouro poderia ficar com ele. Isso fez com que Roger fosse responsável por iniciar a grande era dos piratas, e o seu sorriso feroz e olhos intensos eram a sua característica extremamente marcante, já que translucidava a sua intenção de fazer aquilo que seu coração mandava. Em sua juventude, ele usava um chapéu de palha que posteriormente foi passado a Shanks e depois passou a Luffy. Em seu primeiro encontro com o que viria a ser seu melhor amigo, e o seu braço direito foi com Silver Hailey, na qual, no seu sorriso, Roger perguntou: "Nosso encontro estava predestinado. Você quer virar o mundo comigo de cabeça para baixo?" Mal sabia o mundo que ele não seria apenas virado, mas sim sacudido com essa nova amizade. Interessante destacar que o Brook se referiu a Roger como novato em torno de 3 décadas antes da morte do Rei dos Piratas, quando ele tinha apenas mais ou menos 20 a 25 anos. Roger iniciou uma nova era, a sua era depois que os Piratas Rocks foram desmantelados por Monks de Garp. E qual foi a sua trajetória até se tornar o Rei dos Piratas? Conhecemos um pouco desse caminho feito por Roger por meio das visitas de Luffy e sua tripulação. A primeira parada de Luffy é exatamente a última de Roger, que foi em Lockdown, onde ele foi executado. Mas vamos deixar essa parte para daqui a pouco. Garp diz algo peculiar sobre a personalidade de Roger. Mesmo quando ele estava na frente de inúmeros inimigos mais fortes que ele, Roger sempre os encarava e nunca fugia. Foi o que o mais legal de One Piece nos disse. Roger sempre foi destemido, e aqueles que testemunharam sua execução dizem que ele sorriu pouco antes de sua morte. Ele sempre foi visto com aquele sorriso feroz e extremamente confiante. A vontade dos D sempre esteve em sua áurea, e no momento, Luffy lembra muito mais ser seu verdadeiro filho do que Portgas de Ace. Mas os traços de Roger sempre estavam lá no Filhos das Chamas. Este nunca abandonava o companheiro e iria até o fim pelos seus amigos. Roger, apesar de não ser retratado durante qualquer uma de suas aparições, foi dito que poderia ser um inimigo extremamente implacável quando ficava furioso. Isso ficou evidente quando ele matou todos os piratas do Capitão Squark pessoalmente, por razões que ainda são desconhecidas. Roger se enfurecia facilmente e ele retaliaria por algo tão simples como um insulto à sua tripulação. Independente o quão pequeno poderia ser, ele era feroz e quando furioso poderia ser muito violento. Porém, suas ações sempre foram puras e diretas,
como uma criança. Ele teve muita sorte em sobreviver e se tornar o rei pirata. Apesar de sua natureza extremamente imprudente, o que nos faz lembrar um pouco Luffy, existem coisas que não podem ser interrompidas: os desejos mais profundos, os sonhos e o avanço do tempo. E enquanto o homem buscar a liberdade, com todas as suas forças, nenhuma dessas coisas será parada. Esta era a filosofia de Roger. E por conta dela, ele fez vários inimigos, e alguns deles são os seres mais poderosos dos mares de One Piece. Para começar, pelo lendário herói da marinha, Monkey D. Garp. Como marinheiro, Monkey D. Garp tentou matar Roger várias vezes. Porém, ambos adquiriram respeito um para com o outro, a ponto de Roger confiar em Garp como confiaria em qualquer membro de sua própria tripulação. Até que antes de morrer, Roger passou a localização de sua amante a fim de proteger seu filho Portegas de Ace, para que ele não fosse taxado como um criminoso apenas por ser o filho do rei dos piratas. E Garp tinha uma grande admiração por Gold Roger e cuidou de Ace como se fosse membro de sua própria família. Depois temos Eduardo Newgate. Mesmo sendo piratas rivais, Roger e Barba Branca pareciam sempre estar em concordância. Antes de sua morte, Roger até se ofereceu para contar a Barba Branca a localização de Raftel. Inclusive explicou o significado da inicial D para a Barba Branca. Temos outro inimigo poderosíssimo, o Chique, o Leão Dourado. Esse foi outro que travou batalhas enormes contra Roger. Ele queria a localização das armas ancestrais e Roger se recusa, pois a liberdade não pode ser contida por amarras e desejos egoístas de controlar todo o mar. Chique tem metade de sua frota derrotada e acaba com um leme preso em sua cabeça, quase morrendo durante o embate. Quando soube que Roger iria ser executado, ele se oferece para matar o rei dos piratas, pois ele acreditava que morrer nas mãos de fracos marinheiros não seria honrado mesmo para Roger, a qual agora demonstrava um enorme respeito. Por fim, temos Charlotte Lilin. No passado, Roger conseguiu ler o Hold Poneglyph de Big Mom, usando a voz de todas as coisas, permitindo que ele alcançasse Raftel antes da Big Mom. Depois de não conseguir impedir Roger, Big Mom disse que não deixaria ninguém ler seus poneglyphs nunca mais. Muitos se perguntam quais os poderes e habilidades de Roger para conseguir enfrentar todos esses monstros e ainda sair vivo. Roger foi saudado como o mais poderoso pirata de todos os tempos. Seu poder de luta era quase imparável, mas não temos informações de quais eram os seus poderes. Muita gente acredita que a fruta de borracha de Luffy pertenceu a Roger, o que acabo de descartar, já que esse poder seria lembrado pela marinha ou mesmo por antigos inimigos ou admiradores. Apenas 2 pessoas são conhecidas por terem batido de frente com Gold Roger em batalha de igual para igual. Monkey D. Garp, que possuía uma imensa força mesmo sendo bem mais velho, até que chegou a encurralar ele várias vezes. E seu maior rival, Barba Branca, que ocupou o poder da Gura Gura no Mi e foi chamado de homem mais forte do mundo somente após a morte de Roger. E vale dizer que no arco de Wano vimos alguns flashbacks onde Kozuki Oden, em suas viagens com Barba Branca, também enfrentou Roger. E infelizmente acabou sendo derrotado com apenas um golpe de Roger, e isso demonstra o tamanho de seu poder, já que Kozuki Oden era um samurai extremamente poderoso. Roger tinha uma imensa resistência e vitalidade. Mesmo quando foi devastado por uma doença incurável, com as habilidades médicas de Cropos, ele conseguiu conquistar a Grand Line. Roger também possuía a voz de todas as coisas. Graças a ela, ele foi capaz de compreender o significado dos caracteres escritos nos poneglyphs, bem como escrever nessa língua também. No entanto, ele não era como os estudiosos de Ohara, que usavam o intelecto para estudar a escrita dos poneglyphs. Ele não podia exatamente lê-los. De acordo com ele, Roger poderia interpretar os poneglyphs porque ele tinha a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas. Ele conseguia ouvir até mesmo o Rei dos Mares e o Zunisha. Poucos possuem esse poder, e Roger era um deles. Entre uma de suas batalhas contra Chique, foi mostrado aí que Roger empunhava uma espada em uma mão e uma arma na outra. Roger também sabia a localização e como usar as armas ancestrais, o que por si só já o tornava o ser mais poderoso de toda a Terra. Mas sem dúvida tinha algo que superava, e muito mais o quesito de poder. Roger possuía de sobra conhecimento, e esse sem dúvida foi o maior poder do Rei dos Piratas.
mas esse conhecimento enorme não o impediu de ter um destino inevitável. 26 anos antes do início da história atual de One Piece, Roger sofreu com uma doença incurável. Ele decidiu lançar uma última jornada com a sua tripulação na Grand Line. Ao chegar no farol da Montanha Reversa, da entrada da Grand Line, ele acabou recrutando Cropos como seu médico para mantê-lo vivo até a conclusão de sua jornada. Sabemos que ele passou por Skypiea, pois ele fez amizade com Ganfal, o deus dos Skypiea. Ele acabou por dizer que Roger deixou com memórias maravilhosas. Também passou por Water 7, onde conheceu e fez amizade com Tom e Kokohoro, ganhando respeito e admiração suficiente ao ponto de Tom construir-lhe um navio, o Ouro Jackson, onde ele se gabou por ter construído o navio do Rei dos Piratas, mesmo que tal declaração tenha levado ele à morte. Seu navio foi construído com uma madeira especial e rara, a madeira da Árvore de Adão, tornando a embarcação tão lendária quanto os seus tripulantes. Seguindo a rota de viagem de Roger, ele também passou pela Ilha dos Tritões. Foi quando ele ouviu pela primeira vez a voz de todas as coisas. E atualmente sabemos que ele conheceu Zunisha e passou pela Ilha de Zou. Além disso, ele também passou pelo país de Wano, levando na sua tripulação Kozuki e Oden, onde por fim chegaram a Raftel, a ilha onde One Piece foi conquistada. Percebemos como a rota de Roger é a mesma que Luffy vem percorrendo. É quase poético. E após isso, Roger desfez a sua tripulação e tomou a decisão mais importante de sua vida, se entregar à marinha. Sua despedida a Rayleigh foi uma das cenas mais tocantes de toda a série. Roger afirma a seu velho amigo para não se preocupar, pois ele não morreria. Ele disse que, nos últimos segundos, ele transformou as chamas de sua vida em labaredas que incendiaram todo o mundo. Nunca houve um dia em que rimos tanto, nem choramos tanto, nem bebemos tanto. Ele era meu capitão, ele era um grande homem. Eventualmente, Roger se entregou à marinha para ser executado como exemplo para quem tentasse ir contra a marinha. Enquanto estava na prisão, ele acabou pedindo a Garp que cuidasse de seu filho Ace quando ele morresse, dizendo que um bebê não devia ser rotulado como criminoso por conta de seus laços familiares. Todos os homens e mulheres que tiveram contato com Roger foram ordenados a serem executados. Além disso, o governo mundial enviou uma ordem para reunir e possivelmente cometer um infanticídio em massa a fim de purgar qualquer possível traço de descendência de Roger. Os únicos que sobreviveram foram Portegas de Ace e seus companheiros de tripulação que seguiram seus caminhos separados após sua morte. O sangue de Roger sobreviveu à sua morte através de seu filho Ace. Enfim, o grande dia chegou, Roger seria executado. Pedro, que treinava com sua espada e espírito influenciados pelo sorriso feroz de Roger, recebeu a notícia com um soco no estômago: o rei dos piratas seria executado. Shanks e Bang, ex-tripulantes do Ouro Jackson, choravam por seu capitão. Crocodile, Dom Flamingo, Mihawk e Genko Mori estavam presentes e até mesmo o revolucionário Monk D. Dragon foi ao local onde a última chama de vida do maior pirata de todos seria apagada. Seria, se não fosse pelo personagem mais importante de todo One Piece. Esse sujeito que perguntou a Roger sobre o seu tesouro. Sem ele, seria o fim de tudo, ou o começo nem teria existido. Ei, rei dos piratas, onde está seu tesouro? Gritou o desconhecido. Está na Grand Line, não está? O tesouro especial, você o tem, não é? One Piece. E uma risada calou a multidão. Era o rei dos piratas. Minhas riquezas e tesouros vocês podem pegar se quiserem. Eu deixei tudo naquele lugar. O maior pirata de todos morreu, mas seu legado continuaria a ecoar pelos tempos. 22 anos depois de sua execução, quando o Barba Branca estava prestes a morrer na guerra de Marineford, a chama foi mais uma vez reacendida. Assim como existem pessoas que vão herdar a vontade de Roger, alguém vão herdar a vontade de Ace no futuro. Mesmo que você quebre suas ligações de sangue, você nunca será capaz de apagar a chama. Foi assim que ela nunca se apagou durante todas essas eras. E algum dia no futuro, carregando por centenas de anos a história em seu ombro, alguém vai se apresentar ao mundo. Quando alguém encontrar o tesouro, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Eu tenho certeza que alguém vai encontrar e esse dia vai chegar.
Pessoal, essa foi a história de Gold Roger. Espero que vocês tenham gostado. Se você é fã de One Piece, não esquece de deixar aquele like que nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos como este. E se inscrevam no canal, que por sinal está repleto de conteúdo para você. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.